está começando mais um MPC em Foco aqui pela sua TV Cidadã, canal 35.2. No programa de hoje nós vamos falar sobre as ouvidorias públicas. Aqui comigo para falar sobre o assunto, o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, do Tribunal de Contas de Alagoas, que é ouvidor aqui do tribunal, e o procurador de contas Ricardo Schneider. Obrigada pela presença mais uma vez. Doutor Rodrigo, explica para todo mundo o que é a ouvidoria pública e qual a importância dela. Andressa, a ouvidoria é um principal canal de comunicação de uma instituição pública ou privada. É o canal que permite aquela instituição ter o contato diretamente com a sociedade, saber o que ela sente, o que ela precisa. Portanto, desde a nossa redemocratização, as ouvidorias vêm ganhando muita força, no sentido de buscar uma participação cada vez maior da opinião pública, da opinião da sociedade, na busca da qualidade do serviço público e do serviço que é praticado também pela própria iniciativa privada. E como essa ouvidoria ela tem atuado aqui no Tribunal de Contas? Nós temos diversos instrumentos para a recepção da manifestação do cidadão. Nós recebemos essa manifestação através do nosso canal 0800, através do WhatsApp também. Nós temos um portal específico na internet, mas nós recebemos manifestações através de cartas, manifestações pessoais também. Então, todo meio de comunicação ele é possível de ser utilizado para se comunicar diretamente com o ouvidor, que é a porta de entrada dessa comunicação junto, como eu falei, à instituição e, no nosso caso específico, junto ao Tribunal de Contas. Ok. Recentemente, o Tribunal de Contas ele realizou, por meio da Escola de Contas e da Ouvidoria, um encontro para tratar sobre essas questões da ouvidoria, das ouvidorias nos municípios e falar sobre a Lei 13.460. Eu queria que vocês explicassem mais um pouquinho o que é essa lei, quais são as obrigações, o que é a partir de quando os gestores municipais eles devem instituir aí as suas ouvidorias nos seus municípios. Queria que vocês explicassem um pouquinho sobre o assunto. É verdade. Essa lei, a 13.460, ela trata de vários temas relacionados à participação do usuário na administração pública em relação ao serviço público. Então, ela prevê que devem ser criadas ouvidorias na administração pública direta e indireta de todas as esferas de governo, de todos os poderes. E ela estabeleceu alguns prazos. Para a maioria dos entes, essa lei já está em vigor, deve ser aplicada, e resta agora, para que ela complete toda a sua vigência em relação a todos os entes, o prazo de 17 de junho deste ano, 2019, quando os municípios com menos de 100 mil habitantes também ficarão obrigados a seguir essa lei. Então ela prevê a implantação da ouvidoria como esse canal de intermediação entre o usuário do serviço público e a administração. O gestor, o ouvidor, ele tem esse papel de acompanhar essas manifestações, de propor iniciativas de mudanças, relacionadas à questão da ouvidoria. Ela também prevê que os serviços públicos sejam disponibilizados ao usuário de forma clara, de forma abrangente, para que o usuário ele possa ter acesso a essa informação e saber onde procurar e qual o serviço que ele tem direito. A lei prevê também a obrigatoriedade de serem avaliados esses serviços públicos de forma periódica, Anualmente, os serviços públicos eles deverão ser avaliados e os níveis de satisfação, se os usuários eles entendem que ele está sendo prestado de forma adequada e assim por diante. E essa lei, ela prevê então essas iniciativas todas, relacionadas à ouvidoria, à carta de serviços, à participação do usuário, e é uma medida que eu penso de extrema importância para a sociedade, de extrema importância para o cidadão. Ela aproxima ainda mais o cidadão da administração pública, ele passa a ter, portanto, instrumentos de atuação, e é o cidadão, em última análise, o usuário do serviço público,
quem melhor pode fazer essa avaliação. Então, o papel do ouvidor é um papel que eu penso que é fundamental e é importante nesses eventos que foram realizados recentemente pela Corte, porque eles têm essa função pedagógica, orientativa, no sentido dos gestores públicos implementarem a legislação da maneira correta, maneira adequada e o mais rápido possível. Os senhores falaram sobre a importância da ouvidoria, né, que a população ela tem aí essa porta, né, esse canal direto, né, com as instituições. As ouvidorias também beneficiam, se assim a gente pode falar, os gestores também. Seria aí um termômetro de como está a gestão, de como está a administração pública. A ouvidoria também tem esse papel, digamos assim, de ser um termômetro para o gestor? Perfeito. As manifestações, elas podem adentrar de diversas formas, né? Elas podem ser um elogio, elas podem ser uma reclamação, podem ser também uma denúncia, crítica, né? Uma crítica, pode ser feita pelo público externo, pode ser feita pelo público interno do tribunal. O papel da ouvidoria não é apenas recepcionar essa manifestação, é também possibilitar administrar estrategicamente essas informações para que a alta cúpula do poder público possa corrigir aquilo que vem sendo feito de forma equivocada ou então ressaltar aquilo que vem sendo aquela prática que vem dando certo, tá? Por isso que nós falamos que quando estamos diante da ouvidoria, estamos diante de uma recepção qualificada e estratégica dessa informação. Doutor Ricardo, doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor explicasse, então, só para a gente entender. Os municípios eles têm até o dia 17 de junho desse ano para instituir aí as suas ouvidorias, é isso? É isso. A lei ela entra em vigor para esses municípios de pequeno porte no dia 17 de junho. E ela prevê a necessidade de ser regulamentada por um ato normativo ou por um regulamento específico do poder público e que regulamente essas avaliações, regulamente que são periódicas, que regulamente a instituição da própria ouvidoria, que regulamente esse manual, essa carta de serviços do usuário e que regulamente também o conselho de usuários, que é bem interessante, é uma iniciativa que a lei estabelece, prevendo um colegiado, né, de caráter consultivo que vai ser formado por cidadãos que serão selecionados num processo público, com uma participação plural, e eles também terão esse papel de avaliar, de contribuir no papel da ouvidoria, no papel da administração pública na avaliação desses serviços públicos. Então, eles têm, os municípios, é importante, né, fazer esse alerta aos gestores. Nós temos ainda algum prazo e é importante que eles observem essa necessidade para que eles estejam devidamente regularizados, né? É bom lembrar que na esfera federal há uma portaria interministerial que condiciona o repasse de recursos federais à instalação de um canal entre a sociedade, entre os usuários e o poder público, que seria plenamente satisfeito com a implantação das ouvidorias. Então, até mesmo em relação a essas questões de repasses, né, por meio de convênios, que nós sabemos que nos municípios do nosso estado é algo que geralmente ocorre, há essa necessidade. Então, até para que não venha lá na frente ter nenhum prejuízo nesse sentido, se recomenda, né, que haja essa implantação, o aperfeiçoamento nesse sentido e que participem também de todos os eventos que o tribunal, que a Escola de Contas, né, conselheiro Anselmo Brito, à frente dela, também vem fazendo esses eventos, né, proporcionando esses eventos, juntamente com o ouvidor, o conselheiro Rodrigo. É importante que eles atendam a esse chamado e cumpram, né, a legislação para que em junho nós tenhamos no estado de Alagoas essas ouvidorias totalmente implantadas. No encontro que o tribunal realizou agora no mês de março, né, na apresentação da CGU, foi informado que os municípios não teriam custo nenhum para a implantação dessas ouvidorias, porque eles têm o sistema EOV, que eles estão deixando à disposição desses municípios para que sejam
implantadas pelas prefeituras, né, pelas cidades, sem custo nenhum para isso. Então não é desculpa aí, porque eu não tenho condições financeiras para arcar com mais esse gasto, e não é assim, né? A instituição da ouvidoria, no seu poder público, ela depende exclusivamente de iniciativa do gestor, né? Todas as condições são favoráveis à instituição, né? O EUV, ele possibilita uma estrutura, um apoio para que o gestor possa implantar. Portanto, o Tribunal de Contas estará vigilante no sentido de cobrar a instituição das ouvidorias e caso o gestor não venha a colocar em prática, poderá ser responsabilizado pela sua omissão. Outra coisa, doutor Rodrigo, doutor Ricardo, só para a gente deixar também claro aí para o cidadão e para os gestores que porventura estejam aí nos assistindo, a ouvidoria ela não tem só o papel de recepcionar, como bem falou o doutor Rodrigo. Ela precisa também fazer o acompanhamento daquelas informações, ou a crítica, ou uma denúncia, para dar essa resposta também ao cidadão que foi lá, que denunciou, que usou a ouvidoria por algum motivo, não é isso? É verdade. A legislação ela prevê que essas manifestações, né, como o conselheiro Rodrigo bem colocou, que são amplas, podem ser elogios, críticas, sugestões, denúncias, elas devem ser acompanhadas e devem ter uma resolução efetiva. A lei até usa esse termo, efetiva. Isso significa que desde o momento que a manifestação é apresentada até a apresentação de um recibo para o cidadão, o acompanhamento, né, de todo o trâmite, a busca de informações, a lei assegura ao ouvidor que ele pode solicitar informações aos órgãos da administração para subsidiar a resposta ao usuário, e essa resposta tem que ser entregue em 20 dias, prorrogáveis por mais 20. E também o acompanhamento por parte do ouvidor até o final, até a resolução, até a decisão administrativa final dessa manifestação. E essa resposta também a lei prevê um prazo de 30 dias que o ouvidor deve dar ciência ao usuário do desfecho prorrogável por mais 30 dias. Então a gente observa que não é simplesmente a instituição de um órgão que vai receber aquela informação e fica por isso mesmo. Lá. Tem um prazo aí a seguir. Ela tem um prazo, ele tem um papel de acompanhar, um papel de avaliação crítica e um papel que eu acho muito importante, que é um papel propositivo. Né? O ouvidor ele pode propor mudanças, ele pode sugerir a partir do mapeamento dessas manifestações, ele pode verificar onde é que as dificuldades se concentram de maneira mais ampla para sugerir mudanças, né? Ele serve inclusive também, ele atua também o ouvidor como um conciliador, como um agente que pode, em eventuais conflitos entre usuário e administração, servir como uma intermediação para tentar uma solução, para tentar fazer com que o usuário seja devidamente atendido ou que compreenda as limitações da administração. Então, eu acredito que essa legislação ela contribui bastante nesse sentido para a melhoria do serviço público. Isso tem muito a ver com o papel do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele tem essa atribuição de fiscalizar também o funcionamento do serviço público no seu aspecto da qualidade, né? A gente tem as chamadas auditorias operacionais que tem esse papel e ele é um instrumento, né? Essa lei vem como um instrumento aí que proporciona uma melhoria nessa qualidade e o tribunal, como bem colocado pelo conselheiro, vai observar se essa legislação vem sendo cumprida de maneira adequada e também fornecendo todos os subsídios, né? Para que sejam implantadas as ouvidorias, como foi bem colocado, a gente sabe tem até um sistema fornecido gratuitamente pela CGU, que é uma opção colocada para, no caso dos municípios que ainda não puderam implantar o sistema. Então, qual a mensagem, né, que os senhores deixam aí para os gestores, para os nossos telespectadores, quanto à celeridade aí da implementação dessas ouvidorias? Qual a mensagem que os senhores deixam para os gestores? Eu diria que a mensagem principal é de fortalecimento cada vez maior da opinião, da sociedade, uma participação cada vez maior do controle social. Né? Eles que são os destinatários do serviço público têm muito melhor condições e muito mais propriedade de dizer se aquele serviço está atendendo efetivamente os seus anseios ou não.
né? Eu acredito que essa seria a principal mensagem deixada pelo fortalecimento das ouvidorias. E os gestores devem aí se apressar, né, doutor Ricardo? Porque É. dia 17 aparentemente é um tempo longo, mas 2, 3 meses passa rápido, né? É verdade, eles têm que, não podem deixar o tempo passar sem tomar as providências necessárias. É preciso que a administração pública ela se abra para a sociedade, ela ouça a sociedade, que ela colha em relação aos usuários os elementos para que ela possa melhorar o seu serviço público, para que ela possa prestar para o cidadão um serviço de melhor qualidade. E nesse sentido é importantíssimo observar esse prazo, cumprir o que a legislação estabelece e implantar as ouvidorias e todos os demais institutos que foram previstos nessa lei dentro desse prazo e de maneira adequada. Ok, obrigada mais uma vez pela participação dos senhores, Dr. Ricardo Schneider, procurador de contas do Ministério Público de Contas, Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. O MPC em Foco desta semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Todos os nossos programas do MPC em Foco também estão lá no nosso canal no YouTube. Até mais!